Olá, vamos começar agora a capacitação do setor de psicologia do mês de março de 2023 e nós vamos falar sobre assédio moral. Então, espero que vocês estejam conseguindo me visualizar e ver bem. Esse é o nosso primeiro teste. Então, não quero perder muito tempo com vocês, já ir direto ao assunto, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre assédio moral em contexto hospitalar. Que tipo de informação nós vamos visualizar nessa discussão de hoje? Então, nós vamos discutir 4 principais pontos: o que é o assédio moral, os tipos de assédio, causas e consequências e as nossas estratégias de enfrentamento. Então, quando a gente fala sobre assédio moral, é importante definir do que é que a gente está falando. Então, de forma geral, o assédio moral é definido como uma conduta abusiva que se manifesta por comportamentos, atos, palavras, gestos, escritos, entre outras formas, que podem ocasionar dano à personalidade, dignidade, saúde e integridade física ou psicológica de uma pessoa, ou ainda pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. É a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho durante o exercício das suas atividades. E ainda, o agente público que, excedendo os limites das suas funções por ação, omissão, gestos ou palavras, tenha condutas cujo objetivo ou efeito é o de atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou estabilidade emocional de outro agente público ou de empregado de empresa prestadora de serviço público. Quando a gente fala sobre essa definição de assédio moral, como eu disse, de maneira geral ela é definida dessa forma. Mas quando nós vamos olhar a bibliografia sobre essas definições, o que a gente observa é que existe uma diferença de entendimento. Em alguns momentos, o assédio moral é definido como toda e qualquer ação abusiva, enfim, que cause constrangimento no trabalhador. E em outros momentos é definido como uma atitude repetitiva, ou seja, é necessário, então, que haja uma repetição ali, uma sequência desses comportamentos para que seja caracterizado como assédio moral e não apenas uma atitude isolada. Então, a gente percebe que esta é uma conceituação que ainda está em disputa e discussão. E existem hoje projetos de lei que estão tramitando com o tema para fazer uma definição melhor do que seria esse crime. Isso significa que quando uma atitude que expõe o outro à humilhação é isolada, ela acontece apenas uma vez. Isso significa que ela não é crime, que ela não vai ser punida? Não. O que ocorre é que essa atitude isolada provavelmente vai ser entendida como um outro crime, no caso, crime de dano moral ou algum outro crime, certo? Mas não será entendida exatamente como assédio moral. Ela pode ou não, a depender do entendimento de quem está legislando. Eu percebo também que um critério importante para essa discussão é a gravidade do ato, como no caso do assédio sexual. Então, se tiver um ato muito ali, muito grave, indiscutivelmente grave ali, que cause um choque, né, em quem observa essa descrição, basta que ele ocorra uma vez, não precisa que fique repetindo para que seja caracterizado dessa maneira. Então, tem alguns elementos aí que estão em jogo. Eu não vou falar sobre a perspectiva legal, porque eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Nós vamos ter um evento com um advogado aqui do HMC que vai poder esclarecer melhor como é que isso funciona do ponto de vista da lei. Mas para nós, que somos psicólogos, nós estamos mais preocupados em pensar como é que o sofrimento ocasionado desses gestos, dessas atitudes,
atingem esse sujeito, independente da frequência em que ela ocorre. Então, nós, da psicologia, teremos muito mais abertura para pensar o assédio moral como algo que pode acontecer uma única vez, porque a gente sabe que, em algumas circunstâncias, uma única atitude para o sujeito é suficiente para que ele tenha ali danos, consequências psicológicas. Então, para a gente, essa discussão não é tão importante quanto é para o campo do direito. Quando a gente fala sobre assédio moral, por que é tão difícil falar sobre isso? Por que é tão difícil, né, conceituar essa prática? Justamente porque esse tipo de violência apresenta duas características importantes, que é a da naturalização e da invisibilidade. Então, o que a gente está falando quando a gente fala sobre a naturalização? Existe um certo campo, né, que facilita com que essas práticas de assédio moral ocorram de forma mais naturalizada, ou seja, de forma que é entendida como natural pelos sujeitos, que por mais que seja uma atitude grave, ela seja entendida como algo natural, algo normal. Esse contexto que facilita que o assédio moral ocorra é o contexto em que há hierarquias rígidas, culturas institucionais muito competitivas ou falta de conscientização. Por isso que a gente está discutindo esse tema hoje, para a gente poder, nesse terceiro ponto, né, poder conscientizar os colaboradores, enfim, principalmente os psicólogos que vão ter um olhar mais sensível para essa situação, para que a gente não tenha, então, esse campo, essa cultura que naturaliza essa prática. Então, por falta de informação e também devido à naturalização dessas práticas violentas no trabalho, o constrangimento e o assédio são muitas vezes invisibilizados, silenciados ou reconhecidos apenas em situações muito extremas de violação da lei. Isso é um problema, porque quando a gente vai pensar assédio moral, a gente pensa naquelas situações mais escrachadas, de pessoas gritando, de pessoas xingando, de pessoas ofendendo, pessoas em cargos superiores ofendendo seus funcionários, né? Ou até mesmo agredindo fisicamente. Mas essa é a expressão mais escancarada. No entanto, boa parte do que nós chamamos de assédio moral é, muitas vezes, uma prática ou um conjunto de práticas que é mais sutil, né, que é mais invisível, difícil de perceber. Então, nessa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, verificou-se que 41% dos funcionários de uma determinada empresa se omitiriam em caso de assédio moral e 18% toleram o assédio moral como algo normal e aceitável, muitas vezes o único caminho para que se alcancem resultados. Então, eu trouxe essas imagens, vocês veem aqui esse sapinho aqui, eu trouxe esse sapinho para a gente pensar que na nossa cultura a gente escuta muito isso, né? Ah, no trabalho a gente tem que engolir sapo, é assim mesmo, porque ele é seu chefe, então ele pode falar com você dessa maneira, o que a gente pode fazer? O mundo do trabalho é assim. A gente não escuta essas frases? São frases que vão martelando e que vão naturalizando esse tipo de prática que a gente escuta com muita frequência, né? No caso de assédio sexual, 37% se omitiram e 16% confessam, né, que buscam deliberadamente se aproveitar da condição de superioridade hierárquica para assediar sexualmente seus subordinados. Não percebem como isso vai dando um tom da naturalidade com que essas práticas vão ocorrendo? E como é que a gente pode pensar isso no hospital? Eu trouxe esse modelo aqui para a gente pensar um pouquinho dessa cultura que facilita o assédio. Eu falei para vocês que tem a questão da hierarquia muito rígida. Eu trouxe para vocês o texto da Elaine Abreu, que é uma fisioterapeuta do estado do Pará, que ela traz para o site do Rede Humaniza SUS. É um pouquinho grande para a nossa apresentação, mas eu acredito que vale a pena a gente discutir aqui. Ela diz o seguinte: a equipe multidisciplinar de saúde é formada por um grupo de profissionais que trabalham em conjunto com o objetivo de perceber o paciente na sua integralidade. Se configura na mudança do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. Segundo os preceitos éticos, cada profissional
tem sua autonomia para atuar de acordo com seus conhecimentos específicos e assim contribuir para o cuidado integral. Assim deveria funcionar, né? Entretanto, na prática, se observa uma frágil ligação da equipe multi e uma soberania da figura do médico frente aos outros profissionais e ainda a forte presença do modelo biomédico. No ambiente hospitalar, o princípio da integralidade, preconizado pelo Sistema Único de Saúde, pouco acontece. O médico ainda é um manda-chuva e os outros profissionais apenas aplicam suas práticas de acordo com a decisão médica. As chamadas visitas multi, que seriam o momento para todos debaterem as reais necessidades e possíveis intervenções para o paciente, torna-se apenas um momento para o médico decidir as condutas. Assim, as decisões dos médicos passam a ser absolutas e dificilmente são contestadas, pois tem-se a ideia de serem os detentores do saber na saúde. No hospital, por exemplo, realidade dela, né? É protocolo na prescrição médica vir escritos procedimentos que devem ser realizados pelos outros profissionais da equipe, o que afeta diretamente sua autonomia. No caso da atuação da fisioterapia, o médico solicita que sejam realizadas certas modalidades fisioterapêuticas. Entretanto, o fisioterapeuta tem total autonomia e conhecimento para avaliar e decidir qual terapia será a melhor para cada indivíduo. Porém, acaba não o fazendo por ter que seguir os protocolos do hospital. Neste caso, o paciente acaba não se beneficiando de outras possibilidades de tratamento. Eu vou parar aqui para a gente poder sintetizar, mas isso é uma realidade, né? É uma realidade da Elaine Abreu, que é lá do Pará, mas é uma realidade que a gente percebe, né, dentro da saúde, que é essa hierarquia que vai se cristalizando, não pelos documentos formais, não porque o SUS preconiza que o médico esteja acima dos demais profissionais, mas porque existe uma cultura da supervalorização da medicina, de modo que a partir dessa cultura, então, a autonomia dos demais profissionais fica prejudicada. Então, vocês percebem como as nossas práticas no nosso dia a dia vai gerando essa hierarquia. É claro que essa hierarquia aí nas visitas multi, do médico em relação à equipe multi não é a única hierarquia que acontece no hospital, mas eu trouxe ela como um exemplo para a gente pensar como nos nossos próprios hábitos, nos nossos próprios comportamentos, isso vai se cristalizando. E o que acontece? Muitas vezes a equipe multi, tolhida ali da sua autonomia, vai acreditando que isso é normal, que isso é natural e que, portanto, é função dos profissionais reforçar essa hierarquia, né? Então, reforçar que isso ocorra. Então, veja, é um ciclo que vai se repetindo. Na verdade, o que a gente deveria fazer é questionar, né, essa hierarquia e por que a equipe multi não está tendo a horizontalidade que deveria ter. Isso, claro, vai abrindo, vai criando um terreno propício, né, de que abusos de poder venham a ocorrer. E agora eu falei uma palavra, né, que é o abuso de poder. Então, quando a gente fala de assédio moral, é importante que a gente pense nas relações de poder, porque tem tudo a ver com isso. Então, é comum que todos os trabalhadores sejam alvos das práticas abusivas ou um grupo determinado, a partir de um perfil. Esse tipo de assédio geralmente atende ao intuito de aumento da produtividade, diminuição de custos ou reforço da disciplina e obediência. Olha como a relação de poder vai se estabelecendo por aí. Por um lado, a gente tem a questão da produtividade. Existe uma ideia de que se o chefe, né, se o líder não tiver um pulso firme, se ele não estiver ali fiscalizando e cobrando a todo momento, a produtividade não acontece. É claro que, muitas vezes, as pessoas que desempenham um cargo de liderança, de fato, precisam verificar, né? É da alçada deles verificar a produtividade do setor. Né? Mas esse ambiente de muita fiscalização pode ser terreno, né, para que casos de assédio moral também ocorram. Então,
empresas que têm essa cultura muito forte de produtividade, instituições que reforçam muito essa noção de produtividade, é um terreno fértil para que haja casos de assédio moral. E também a questão do reforço da disciplina e obediência, como eu havia dito anteriormente. É importante que a gente destaque esse ponto, porque assim, a discussão de assédio moral, ela já veio muito atrelada à discussão de bullying, né? E é muito comum, até a própria psicologia ajudou a reforçar essa imagem, é uma ideia de que a vítima, a pessoa que sofre bullying, e consequentemente a pessoa ali que sofre assédio moral, ela tem um perfil assim de ser uma figura mais fragilizada, de ser uma figura que não sabe muitas vezes se defender. Tá? Eu não sei pensar isso do ponto de vista do bullying, mas no caso do assédio moral, o que as pesquisas têm nos mostrado é que, pelo contrário, né, justamente aquele profissional que tem mais senso crítico, que questiona, que não aceita tudo de cima para baixo, aquele que coloca ali problematizações, questões importantes para serem pensadas pela equipe, são muitas vezes alvo de assédio moral, justamente com o intuito de calar, silenciar, disciplinar e fazer com que aquele funcionário seja obediente, obedeça tudo, né? E então, pelo contrário do que a gente pensa, né? Justamente um funcionário questionador, que é aquele que muitas vezes vai ser alvo desse assédio moral, com o intuito de discipliná-lo. E eu coloquei essa imagem porque, como vocês observam aqui, tem uma cidade, né? E as pessoas que estão aí no cabo de guerra, vindo de uma cidade, isso para mim representa o fato de que o hospital, as coisas que acontecem dentro do hospital, as relações que se estabelecem dentro do hospital, são também advindas das relações da nossa sociedade. Isso significa que a nossa sociedade, no caso do Brasil, por exemplo, uma sociedade patriarcal, escravocrata, durante 4 séculos da nossa história, tem sim as suas relações de poder em relação à raça, a gênero, a orientação sexual, enfim, religião e assim sucessivamente. Então, muitas vezes o assédio moral tem essa marca, né? Pode manifestar-se através de ataques pessoais compostos por elementos vinculados a questões de gênero, raça, religião, posicionamento político, condição de saúde, entre outros, né? Então, nós não estamos fora da sociedade, nós viemos da sociedade, ou está parte dessa sociedade. E por isso as relações de poder da sociedade se estabelecem aqui dentro também. Sobre a classificação e tipologia do assédio moral, ele pode ocorrer por abrangência ou por tipo, né? No primeiro caso, nós temos o assédio moral interpessoal, que é aquele que ocorre de colaborador para colaborador, é uma coisa mais pontual, digamos assim. A gente pode lançar esse olhar para essa relação ali entre os sujeitos que está acontecendo, mas também tem a questão institucional, ou seja, aquele momento em que a instituição omite ou cria um terreno fértil para práticas de assédio moral também. E o assédio moral, ele pode ocorrer tanto de forma vertical, isto é, quando um chefe ou uma chefe se dirige aos seus subordinados, ele pode ocorrer de forma horizontal, de um colega para outro, ou ele pode ser misto, né? Quando o chefe e determinados colegas vêm, então, perseguir um funcionário ou um grupo de funcionários. Para a gente falar de assédio moral, é importante que a gente fale também do assédio sexual, que não é a mesma coisa em termos jurídicos, mas que estão muito próximos, né? Então, o que é o assédio moral? Ele tem a ver com constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, né, com pena de 1 a 2 anos de detenção. Ele pode ocorrer em modalidades de chantagem, né, que é quando se caracteriza que aceitar ou não a investida sexual é colocado pelo agressor como fator determinante para que tome uma decisão favorável ou prejudicial à vítima no trabalho, ou por intimidação,
em situações de incitação sexual, caracterizadas por humilhações e brincadeiras, entre aspas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas brincadeiras, que incluem desde a exposição da privacidade até a exibição de pornografia, entre outras, que resultam em um ambiente de trabalho hostil e tóxico. Assim sendo, quando a gente vai consultar material técnico sobre assédio moral, existe ali uma série de considerações relativas à necessidade de se ter um olhar mais sensível para o indicador de gênero, ou seja, nós precisamos falar de assédio moral, lembrando que é importante falar sobre o assédio moral contra mulheres. Por que falar das mulheres? Porque quando a gente vai olhar as pesquisas, eu vou mostrar um pouquinho mais disso para vocês depois, nós vamos percebendo que as mulheres são vítimas de outras violências que afetam o desempenho no trabalho, como violência doméstica e sexual. Nós vamos verificar também que as principais vítimas de violência e assédio no trabalho são mulheres negras e pobres. Então, lembra que a gente estava falando ali sobre as relações de poder da nossa sociedade? Veja como isso vai se articulando e vai se consolidando na prática, né? Elas são minoria nos cargos de chefia e com melhor remuneração, ou seja, aquelas mulheres que são vítimas de assédio são muitas vezes de cargos subalternos, são cargos mais precarizados, portanto, uma vítima mais vulnerável. Sofrem 3 vezes mais assédio sexual no trabalho, a maioria dessas mulheres não denuncia, são as que mais adoecem e se afastam do trabalho por depressão, e 40% dos domicílios no Brasil são chefiados por mulheres, que trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por semana. Ou seja, isso aponta para uma sobrecarga dessas mulheres no trabalho doméstico, além de lidarem com o fator maternidade. Ou seja, muitas vezes as mulheres são majoritariamente aquelas responsáveis pela criação dos filhos. E isso tem consequências nas práticas de assédio moral. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, quando a gente olha as estatísticas, a gente verifica que sim, homens também sofrem assédio moral e sexual. Existe um número bastante gritante em relação a isso. No entanto, ainda assim, em todos os casos, verifica-se que as mulheres são a maioria, né, daquelas que sofrem essa violência dentro do ambiente de trabalho. Então, 36% das mulheres, em detrimento de 15% dos homens, dizem já ter vivido constrangimento, preconceito e discriminação, violência, abuso e ou assédio moral sexual por seu gênero, ou seja, no caso, por serem mulheres. 76% das mulheres, em detrimento de 68% dos homens, relatam já ter sofrido assédio quando mostradas situações concretas. Quer dizer, em ambos os casos, o número é altíssimo, altíssimo, né? Ainda assim, as mulheres lideram essas estatísticas. Então, eu trouxe aqui uma série de exemplos em que, como se observa, em todos eles, as mulheres lideram, né? Então, essa pesquisa, ela vai trazendo uma série de situações concretas de assédio moral e vai perguntando, você já viveu isso? Você já experienciou isso? E, como vocês podem observar, em todos os casos, as mulheres são maioria, né? Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pausa aqui nessa parte do vídeo para a gente poder discutir um pouquinho mais, né? Mas aqui tem alguns exemplos. Foi xingado ou gritaram com você, seu trabalho foi supervisionado excessivamente, passou por pelo menos uma dessas situações, mesmo tendo acontecido uma única vez, né? Suas opiniões ou pontos de vista não eram levados em consideração, e assim sucessivamente. Dê uma olhada nessa estatística depois. Então, o que é o assédio moral? Que atitudes caracterizam assédio moral? Retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento suas decisões. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque
Porque, como eu havia dito no começo, a gente pensa que assédio moral é só gritar, é só xingar, mas não é, né? Quando a gente tem aquele chefe ali, a todo momento, fiscalizando o seu trabalho, corrigindo o seu trabalho de forma desnecessária, retirando a sua autonomia, mandando você trabalhar num determinado setor, questionando a sua atividade, sem ter uma fundamentação, sem ter uma justificativa para isso, isso também caracteriza assédio moral. Ignorar a presença do assediado, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Passar tarefas humilhantes. Gritar ou falar de forma desrespeitosa. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Então, prestem atenção, a gente vive num mundo de muito celular, muitas redes sociais, e é muito comum isso tá se naturalizando no Brasil. Filmar o paciente, filmar o colega e postar nas redes sociais, né? Fazendo, entre aspas, brincadeiras, expondo o colega, ridicularizando. Né? Então, prestem muita atenção nisso, né? Porque isso pode se caracterizar como assédio moral. Não levar em conta seus problemas de saúde, criticar a vida particular da vítima, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, como, por exemplo, dancinhas, prendas, postar mensagens depreciativas em grupos nas redes sociais, isolar o colaborador para que não haja comunicação com os colegas, desconsiderar ou ironizar as opiniões da vítima, retirar cargos e funções sem motivo justo, vigilância excessiva, delegar tarefas impossíveis ou com prazos incompatíveis, impor condições e regras de trabalho exclusivas e diferentes das demais, entre outras. Mas então tudo é assédio moral hoje em dia? Né? Será que então a gente não pode mais brincar com o nosso colega? Será que a gente não pode viver num ambiente descontraído, né? Confortável? A gente vai ver que não é bem assim, nem tudo é assédio moral. Então, o que não é assédio moral? Exigências da gestão sobre seus subordinados, comunicados sobre comportamentos inadequados ou tarefas pendentes de desempenho, quando pontuais, né, quando não tem aquela frequência excessiva, são próprias do processo do trabalho, assim como a correção de tarefas realizadas que pressupõem orientação, capacitação e ou treinamentos específicos. O que muda nessa situação é que, para caracterizar o assédio moral no trabalho, é a forma como essas cobranças se apresentam. Quando tais modos impliquem abusos psicológicos, vexações, constrangimentos, humilhações, possivelmente há indicadores para a presença e práticas de assédio. Então, alguns exemplos de situações que não caracterizam assédio moral. Relacionamentos consensuais entre colegas de trabalho ou entre um superior e um subordinado, desde que não haja coação ou abuso de poder. Elogios respeitosos e não ofensivos que não tenham conotação sexual. Condutas ou brincadeiras que não tenham conotação sexual e sejam aceitas pelos envolvidos. Mas, atenção, a linha entre o que é assédio moral e sexual e o que não é pode ser tênue. Cada caso deve ser avaliado de forma individual. Às vezes, situações que parecem inofensivas para alguém podem ser consideradas assédio para outras e vice-versa. Vocês percebem que tem aí uma questão do consentimento, né? Se a pessoa está correspondendo ou não àquela situação. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Nós fazemos, sim, brincadeiras com os nossos colegas de trabalho, né? Isso ocorre, isso pode acontecer. No entanto, é preciso que se tenha muito cuidado para que não ultrapasse ali os limites da humilhação, né? Ou mesmo, né, da coerção. E, além disso, nós precisamos entender que, muitas vezes, uma conduta pode não se enquadrar em assédio, nem moral, nem sexual, mas pode continuar, sim, sendo inadequada, antiética, pode não ferir a lei, mas pode ferir as normas da instituição. Então, algumas instituições, por exemplo, têm proibições ali em relação a relacionamentos consensuais entre superiores e subordinados.
ou ainda podem ferir outras leis que não as de assédio, como no caso do dano moral. Então eu trouxe um ponto assim para martelar bastante nesse ponto das brincadeiras. Então, muitas vezes, né, a gente verifica aqui em casos de assédio, eu fiz, só que na verdade eu estava brincando, né? Principalmente em casos de assédio sexual, isso acontece muito, né? Eu estava praticando, mas a fulana levou pelo lado errado, não era esse lado que eu queria dar. Tá. Mesmo sendo uma brincadeira, isso pode ser caracterizado como um assédio. Especialmente se elas causam constrangimento, humilhação, intimidação ou hostilidade ao indivíduo ou grupo. É importante lembrar que o assédio moral não se limita a comportamentos óbvios ou agressivos, mas também pode incluir comportamentos sutis ou disfarçados, principalmente também quando envolve ali situações que envolve a aparência da pessoa, que envolve aqueles marcadores que nós discutimos antes, raça, gênero, orientação sexual e assim sucessivamente. Idade, religião. O assédio moral causa impacto para o trabalhador? Bom, nós verificamos isso, né? Para nós é até banal discutir isso. Nós sabemos que o assédio moral, até porque alguns dos nossos pacientes no hospital também sofrem assédio moral em seus respectivos trabalhos, né? A gente não está só discutindo as relações do hospital em si, mas também da vida dos nossos pacientes. Nós sabemos que isso traz sofrimento psíquico intenso, sentimento de culpa, uma série de sintomas fisiológicos também, né? Estresse grave, uso abusivo de substâncias psicoativas ou medicações, sintomas físicos e psicológicos, dores no corpo, hipertensão, distúrbios no sono, está dormindo mais ou de menos, desmotivação e tristeza, sintomas de quadros depressivos, sintomas de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né? Transtorno de estresse pós-traumático, tentativas de suicídio ou suicídio, prejuízos na memória e criatividade, baixa autoestima, alteração na rotina alimentar, diminuição da libido, isolamento social, ou rompimento com vínculo empregatício, que é pior, né? Muitas vezes a gente perde o trabalhador ou a trabalhadora, porque não aguentam mais estar naquele espaço. E para a instituição, tem consequências? Sim. O assédio moral para os funcionários promove redução da produtividade. Isso é muito importante, porque muitas vezes o assédio moral ocorre com o intuito de aumentar a produtividade. E não tem dados sobre isso. Eu imagino, eu suponho que num breve, curto de espaço, se você fica ali o tempo todo fiscalizando ou tensionando aquele trabalhador, pode ser que pontualmente, de novo, não tem pesquisas validando o que eu estou dizendo. Estou fazendo uma suposição, né? Pode ser que num breve momento aquilo funcione, mas os dados apontam que a médio e longo prazo, né, o assédio moral, ele promove uma redução da produtividade, rotatividade do pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmos, faltas. Por isso que as pessoas que trabalham nas instâncias superiores precisam verificar aquele funcionário que está faltando muito, por que isso está acontecendo, né? E mesmo as licenças médicas, para saber se isso tem alguma relação com assédio moral. Agora, observação, não se pode desvalidar essas licenças médicas, porque isso também caracteriza assédio moral. A gente vai ver mais para frente que muitas vezes as licenças são desqualificadas, né, como forma de dizer que aquele funcionário não quer trabalhar, é preguiçoso, etc. Exposição negativa da instituição, a gente sabe que muitas instituições, muitas empresas acabam sendo denunciadas por assédio moral. Isso queima a empresa no mercado, ninguém vai querer trabalhar num espaço como esse. Indenizações trabalhistas e multas administrativas também. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns casos reais para a gente poder ver na concretude o que é assédio moral e como é que ele se manifesta.
Então, eu trouxe essa notícia em que o Ministério Público do Trabalho notificou um hospital de Cuiabá após denúncias de assédio eleitoral. Essa é a primeira notícia que a gente vê envolvendo assédio no campo da saúde em Cuiabá, quando a gente digita ali no Google, pesquisa as notícias, e tem a ver justamente com um caso bem específico, interessante, né? Que é justamente essa pressão para fazer com que os trabalhadores votem num determinado candidato. Isso pode se caracterizar também como assédio. Temos também esse caso que eu verifiquei ele num compilado que a Universidade de São Paulo, USP, fez, mas depois eu descobri que ele aconteceu em Cuiabá, por coincidência. Foi um caso que aconteceu com uma funcionária da rede de supermercados Extra em 2015, em que a funcionária teve seu nome escrito em um hipopótamo de brinquedo que ficou exposto na recepção por onde passavam os trabalhadores. Né? Olha aí as, entre aspas, brincadeiras, né? E tem a ver com a aparência da trabalhadora, né? Tem a ver com gordofobia também, né? Então, pelo fato da trabalhadora ser gorda, né? Então, fizeram essa, entre aspas, brincadeira humilhante, né? Sem dúvida nenhuma, e que acabou em processo. Assédio vertical do chefe para com funcionários e funcionárias. Né? Então, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o Banco Bradesco a indenizar em 30 mil por assédio moral uma profissional chamada pelo gerente, chamada de Gerente Gabriela, né? Como uma forma de remeter aos versos da música Modinha para Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Isso era usado para dizer que a sua subordinada era incompetente para cumprir suas metas. A relatora afirmou que a atitude do gerente era de contínua perseguição e prática reiterada de situações humilhantes e constrangedoras. Desmerecer o trabalho de funcionárias e funcionários. Tudo isso são casos públicos, tá, gente? Nesse caso, até de uma pesquisa que foi realizada na USP, ali na Comissão de Direitos Humanos. Depois vocês podem verificar isso na internet. Os dois primeiros casos ocorreram em Cuiabá, os demais não. As lojas Renner foram condenadas pelo TST a pagar indenização de 6 mil a um funcionário deslocado para o cantinho da disciplina, local onde ficavam quem não atingiam as metas. Olha aí, tratando de forma, né, infantilizada, como se fosse um filho, como se fosse uma criança. Né? O TST entendeu que houve danos morais ao funcionário, que também era submetido a constrangimento, com cobranças indevidas e lidava com restrições ao uso do banheiro. Mais um caso. O TST decidiu manter a indenização no valor de R$ 3.750 pela divulgação de um e-mail com conteúdo ofensivo enviado a uma funcionária. No texto, a funcionária dizia que a loja não precisava de pessoas assim, que a supervisora fazia corpo mole, estava desmotivando a equipe e apresentava atestados sem motivo. Olha aí, né? Isso que eu falei para vocês, né? Desconsideração dos atestados de saúde. Queria estar conversando com vocês para saber se a gente continua lendo casos ou se a gente passa adiante. Mas tudo bem, eu vou ler mais um e aí depois a gente segue para não ficar também muito cansativo. Cobranças fora do expediente. Empregados e empregadas eram pressionados a participar de eventos como quermesses e leilões fora de horário de trabalho, para arrecadação de fundos ao hospital, e também tinham de vender cartelas de bingo sob a ameaça de demissão. Sentiam-se sob vigilância constante e pressão psicológica em um ambiente degradado de trabalho. Aqui, nesse ponto, nós temos casos que também são escritos em primeira pessoa. Eu não vou ler todos, mas vocês podem parar a tela e depois lerem, se vocês assim desejarem. Então, a gente tem... um dia eu estava no meu trabalho, um colega pegou na minha bunda e me chamou para sair. Eu fiquei muito nervosa porque ele era meu chefe. Isso são casos reais mesmo, tá, gente? Narrados em primeira pessoa. Eu só me senti um pouco sufocada quando passei a ser supervisionada com mais frequência. Isso me fez perder o estímulo pelo meu trabalho.
Fui xingada várias vezes com predicativos de burra, débil mental, pouco profissional, amadora, estagiária de 15 anos que não sabe nada. Mas como tinha que pagar aluguel, não disse nem A nem B, porque com a minha idade, gordinha e mulher, não tenho muitas oportunidades de emprego. Olha quantas coisas aí, né? Idade, gênero, o peso, muita coisa ali colocando essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade. E o que nós podemos fazer diante dessas situações? Há algo a ser feito? Né? Bom, enquanto um fenômeno humano, o assédio moral é multideterminado. Assim sendo, envolve fatores que vão desde a dimensão individual, institucional, até as relações de poder que organizam a sociedade como um todo. Então, não tem como a gente mudar o assédio moral sem que a gente faça uma transformação social dessas relações, de dominação dessas relações de poder. Certo? Então não tem como uma única pessoa resolver esse problema, ou mesmo uma única instituição. Assim sendo, é necessário um enfrentamento coletivo e em diversas frentes: política, social, econômica, institucional, psicológica, entre outras. Então, que tipo de ambiente de trabalho queremos para nós? Então, do ponto de vista pessoal e institucional, algumas considerações que nós podemos fazer. Então, do ponto de vista institucional, nós podemos fazer treinamentos, que é o que a gente está fazendo agora, canais de denúncia, fiscalização e políticas claras de punição, suporte e assistência com grupos de acolhimento psicológico, grupos de apoio, transformação da cultura institucional, que não é muito fácil de mudar, mas que a gente pode mudar a partir de iniciativas como essa que a gente está tendo agora, entre outras. Que respeite e valorize a diversidade, os diferentes perfis profissionais e de ritmos de trabalho, respeito mútuo, cooperação e o bem-estar dos funcionários. O que mais que nós podemos fazer? Incentivar a efetiva participação de todos os colaboradores, com definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho. O nome disso é democracia, né? Participação coletiva. Instituir e divulgar um código de ética da instituição, ampliar a autonomia para a organização do trabalho, reduzir o trabalho monótono e repetitivo, observar o aumento súbito e injustificado de absenteísmo, garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, um tratamento justo e respeitoso, dar exemplo de comportamentos e condutas adequadas, evitando se omitir diante de situações de assédio moral. Se você está passando por uma situação de assédio moral, o que você pode fazer? Essas são as recomendações da Prefeitura de Cuiabá, que lançou uma cartilha sobre assédio moral. Então, o que essa cartilha da Prefeitura de Cuiabá nos recomenda fazer? Reunir provas do assédio, como testemunhas, vídeos, áudios, fotos, registros telefônicos, etc. Anotar com detalhes todas as humilhações sofridas, com dia, mês, ano, hora, local, setor, nome do agressor, colegas que testemunharam, conteúdo da conversa. Comunicar a situação ao superior e hierárquico do assediador. Evitar conversar com o agressor sem testemunhas. Caso sinta necessidade, procurar uma autoridade policial e registrar boletim de ocorrência. Iniciar uma orientação ou acolhimento pela rede de apoio da Secretaria Municipal da Mulher ou Ouvidoria Geral do município. E avaliar as possibilidades de uma abertura de procedimentos administrativos sigilosos ou identificados aos órgãos de apoio. Aqui estão alguns canais de denúncia que a Prefeitura de Cuiabá disponibiliza para realizar denúncias de assédio moral e sexual. Temos a ouvidoria, né? E o gabinete da secretaria também. Vocês podem parar e pegar esses materiais depois. É importante que a gente tenha esses contatos também no nosso setor, né? A gente vai providenciar isso. E também, aqui no HMC, nós temos os nossos canais de denúncia. Temos a ouvidoria e também temos o contato do Fale com a diretoria.
Nós também estamos iniciando o trabalho da Comissão de Diversidade e Inclusão, está dando seus primeiros passos. Nós pretendemos, com essa comissão que eu faço parte dela, nós pretendemos desenvolver uma série de ações, né, de políticas aqui dentro do hospital que promovam a diversidade e inclusão, que tem muito a ver com esse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, né, para a gente pensar uma outra cultura institucional. E essas são as referências que eu utilizei para fazer o trabalho de hoje e a discussão com vocês. Bem, então por hoje é só. Eu vou enviar para vocês um link de discussão sobre o que acontece. O hospital ele precisa de uma validação de que esse espaço aconteceu, que vocês assistiram esse material e que a gente discutiu esse assunto. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou enviar esse vídeo e vou mandar também um link no Forms e também um vídeo explicando como acessar esse material. E nele, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar o nome de vocês e eu vou pedir também que vocês façam um breve comentário, não é nada elaborado, com referências bibliográficas, nada disso. Eu só quero que vocês digam o que vocês entenderam da discussão que nós tivemos hoje e que vocês comentem como é que isso chegou até vocês, esse material é útil para a gente pensar a nossa atuação, mas principalmente isso, o que vocês entenderam dessa fala, como é que ela chegou até vocês, o que vocês lembraram quando vocês estavam me ouvindo falar, que tipo de material esse tipo de discussão suscita em vocês, filmes, séries, livros, lembranças, qualquer coisa dessa natureza, para que a gente valide que vocês assistiram, né, e tiveram uma compreensão mínima do que foi proposto aqui, e também a gente registre isso. O hospital pede que nós realizemos fotos desses eventos. Então, eu vou pedir, por gentileza, que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês registrem também uma foto, né, de vocês e depois me mandem para que a gente possa enviar para o setor de capacitação aqui do hospital, de gestão de qualidade. Tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente conversa mais nos pontões. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau.